E o ano de 2026 não começou nada bem para Enzo Maresca, que foi demitido do Chelsea logo no dia 1º de janeiro. Após o título do Super Mundial de Clubes, os Blues até começaram bem a temporada, porém depois caíram de produção e dos 8 jogos realizados em dezembro, eles conseguiram apenas 2 vitórias. Para piorar as coisas, a relação entre Enzo Maresca e a diretoria do clube não era nada boa, pelo menos, segundo a imprensa inglesa. Isso daí ajudou bastante na demissão do técnico. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Chelsea analisa alguns candidatos para assumir o comando e o principal nome na lista é Liam Rosenior do Strasbourg. Inclusive, o time francês já sabe do interesse e está no mercado avaliando substitutos caso o Chelsea prossiga na negociação. O técnico tem um estilo de jogo bastante ofensivo e de pressão alta, o que agrada bastante a diretoria do Chelsea. Rosenior valoriza a posse de bola e se adapta muito bem às formações 3-4-3 e também 4-3-3. O jogo de transição também é um ponto que se deve levar em consideração nos trabalhos que ele teve até agora como técnico, tanto no Derby County, Hull City e agora no Strasbourg. Outra coisa que também influenciou na demissão do Enzo Maresca foi uma conversa aí que ele teve com o Manchester City. Algumas semanas atrás, saiu aí que o Maresca era o principal candidato para assumir o comando do Guardiola quando o técnico fosse embora do City, e segundo a imprensa inglesa, ele chegou a ter 2 conversas nesse mês de dezembro, o que incomodou muito a diretoria do Chelsea, tá? Então Enzo Maresca já foi, e o Rosenior é o principal candidato a assumir o comando, pelo menos nesse momento. Porém, vale a pena lembrar que ele não é o único nome da lista, tá? O clube avalia vários outros nomes, como por exemplo, do Oliver Glasner e também do Xavi. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Flamengo segue insistindo na contratação do Caio Jorge, FIFA anunciou o fim do prêmio The Best, Fluminense apresentou o seu novo uniforme para a temporada, bora falar sobre Copa Africana de Nações, Premier League e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O ano do Fluminense já começou anunciando a Puma como fornecedora de material esportivo, e esse acordo tem duração pelos próximos 5 anos. A união entre as partes já nasce bastante forte com as novas camisas, que tem um conceito chamado Bendita Armadura, campanha que exalta a devoção do torcedor tricolor. Segundo o portal Mantos do Futebol, no primeiro ano da parceria, a Puma buscou equilibrar inovação e respeito absoluto à tradição. As cores receberam ajustes sutis com um grená mais escuro e clássico, conferindo elegância e imponência aos modelos. A camisa titular traz o aumento do número das listras verticais, em referência a um manto usado há cerca de 50 anos. Já o uniforme reserva é predominantemente branco, com mangas recebendo 2 listras nas cores verde e grená. A estreia do novo manto do Fluminense vai acontecer já, mais precisamente no dia 5 de janeiro, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E agora eu quero saber o que é que vocês acharam dessas novas camisas do Fluminense, agora assinadas pela Puma. Após semanas de negociação, o Santos anunciou a renovação de contrato de Neymar para a alegria da torcida, e o jogador permanecerá na Vila Belmiro pelo menos até dezembro desse ano. A ideia inicial era renovar contrato por mais 6 meses, ou seja, até a Copa de 2026. Porém, o Santos conseguiu convencê-lo a assinar contrato pelos próximos 12 meses. Outra notícia boa para o torcedor santista é que Gabigol está retornando, e isso é porque o jornalista Lucas Mussetti do UOL Sport confirmou que o clube fechou seu empréstimo junto ao Cruzeiro. O atacante chegará inicialmente por empréstimo de 1 ano, com valor de compra fixado. Seu salário será de um pouco mais de 2 milhões de reais mensais, e esse valor será dividido entre os clubes. Gabigol é esperado nos próximos dias para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente. Para completar sobre o Santos, a equipe ainda espera fechar com mais 2 reforços nesses próximos dias. O volante Felipe Loyola do Independiente e também com Rony do Atlético Mineiro.
O Flamengo segue insistindo na contratação de Caio Jorge e apresentaram uma nova proposta ao Cruzeiro, que também foi recusada. Ela era de 24 milhões de euros e mais o passe de Everton Cebolinha, que hoje em dia está avaliado em 8 milhões. Fora isso, eles ainda teriam direito a 10% de uma futura venda de Caio Jorge. O Cruzeiro segue batendo pé, afirmando que deseja 50 milhões de euros e as conversas entre os clubes seguem a todo vapor. O portal GE informou que a Raposa até aceita que jogadores sejam incluídos como parte do pagamento, porém deseja que o montante total seja de 50 milhões. Luiz Araújo é um dos nomes que agradam bastante ao técnico Tite, porém o jornalista Vene Casagrande informou que a chance dele ser incluído no negócio é zero, e completou dizendo que caso consiga convencer o Cruzeiro a negociar Caio Jorge, o Flamengo está disposto a lhe oferecer 4 anos de contrato, além de um salário bem maior do que ele recebe atualmente na Raposa, e fora isso ele também levaria luvas. Meus amigos, o Flamengo tem uma prioridade para esse início de 2026 e ela se chama Caio Jorge, somando aí os 24 milhões de euros e mais os 8 milhões, né, que é o valor aí que o Everton Cebolinha é avaliado, a proposta total foi de 32 milhões. Então o Cruzeiro quer que essa proposta seja de 50 milhões. O Flamengo vai ter que aumentar o valor oferecido e também os jogadores que serão incluídos. Vamos ver qual será o desfecho dessa novela. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O ano não começou muito bem para o Liverpool, que ficou apenas no empate sem gols com o Leeds United. Inclusive, esse é o primeiro empate em 0 a 0 lá em Anfield em mais de 2 anos. Também teve empate sem gols nos jogos entre Sunderland e Manchester City e Brentford contra Tottenham. Só saiu gol num jogo de ontem, mas que também acabou no empate. Crystal Palace e Fulham ficaram só no 1 a 1. Após 19 rodadas, Arsenal lidera com 45 pontos, Manchester City tem 41, Aston Villa 39 e Liverpool completa o G4 com 33. Chelsea está em 5º lugar, United em 6º e Tottenham em 12º lugar. Já estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Africana de Nações e os duelos ficaram assim: Mali enfrenta a Tunísia, Senegal pega Sudão, Egito enfrenta Benin, Costa do Marfim pega Burkina Faso, África do Sul enfrenta Camarões, Marrocos pega Tanzânia, Argélia enfrenta Congo e Nigéria pega Moçambique. Sudão se tornou a primeira seleção na história do torneio a se classificar sem marcar um único gol. A sua única anotação veio de um gol contra. Após Gabão ser eliminado na fase de grupos sem vencer um único jogo, o governo do país resolveu castigar todo mundo, mandando embora a comissão técnica toda, junto também com seu treinador. Também suspenderam a seleção nacional por tempo indeterminado e ainda por cima anunciaram o afastamento do seu principal jogador, Aubameyang. Outro que também foi afastado pelo governo foi o zagueiro Ekuele Manga. O Aubameyang ficou pistola nas redes sociais e escreveu o seguinte: eu acho que os problemas da seleção são muito mais profundos do que apenas um indivíduo. Meus amigos, essa eliminação, né, do Gabão foi classificada como vexatória, como vergonhosa pelo governo do país, que ficou pistola e saiu castigando todo mundo. O prêmio The Best, como você conhece hoje, deixará de existir. Isso porque a FIFA anunciou o encerramento dele nesta semana. A entidade também anunciou a criação de uma nova cerimônia anual de premiação do futebol mundial, e ela será realizada em parceria com o Conselho de Esportes de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O acordo foi formalizado por meio de um memorando de entendimento assinado durante a World Sports Summit lá em Dubai, com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e também do Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al... Peraí, esses caras têm um nome muito grande, cara. E também do Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Conselho de Esportes de Dubai. A partir de 2026, o novo evento passará a ser a única cerimônia oficial anual de premiação da FIFA. O The Best teve a sua última edição em dezembro de 2025, lá em Doha, no Catar. Na ocasião, Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo e Aitana Bonmati foi eleita a melhor jogadora do mundo.
Meus amigos, a FIFA então cancelou o The Best, que tinha aí poucos anos de existência, e agora vai ter uma premiação anual junto com o Conselho de Esportes lá de Dubai. Então em 2026 não teremos mais o prêmio The Best. A aventura de João Cancelo no futebol saudita já chegou ao fim, e isso é porque o Al Hilal não conta mais com ele para a temporada. Inclusive, o português já está na lista de dispensas para sair agora em janeiro. Fabrício Romano informou que no último dia de dezembro, Barcelona e Internazionale entraram em contato com os empresários do português para oficializar o interesse. Porém, os italianos estariam levando a melhor nessa briga. O jornal Gazeta dello Sport confirmou que a Inter está muito próxima do acerto e Cancelo chegaria por empréstimo de 6 meses, sem opção de compra fixada em contrato. O Al Hilal já teria topado em pagar parte do alto salário que João Cancelo recebe, e agora os Nerazzurri só aguardam o sim do jogador para completar o negócio. Benfica também estaria interessado no retorno do João Cancelo, porém aí sabe que é bem complicado, principalmente porque a Inter de Milão já tem negociações bem avançadas. Eles só aguardam aí o sim do João Cancelo para poder completar a transferência. Vamos ver como é que vai se desenhar tudo isso, mas é muito bizarro essa situação do Al Hilal, né? Eles contratam vários jogadores e praticamente a cada 6 meses eles colocam um atleta aí escanteado, um cara aí que não faz mais parte dos planos e já joga na lista de dispensas. O cara chega, joga um pouquinho e aí eles praticamente já descartam o cara, tentando se livrar. Agora o mais novo nome é o João Cancelo, que deve parar lá na Internazionale. Esse foi o vídeo desta sexta-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou!